Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queiram sentar um pouco. Aleluia. Você está bem? Amém? Glória a Deus. Você veio com expectativa nessa noite para celebrar o Senhor, para orarmos a Ele confiadamente, que Ele é um Deus bom, maravilhoso, que ouve as nossas orações e que nos responde, amém? Então, hoje, culto de oração, quero mesmo que você comece já a preparar o seu motivo de oração. Nós viemos aqui a esse lugar porque nós temos motivos para orar, amém? Orar uns pelos outros, orar por circunstâncias mesmo, e não é uma pessoa só que vai aqui orar. Você não veio aqui para assistir apenas uma oração, mas você veio para que toda a igreja se reúna em oração, amém? E como nós fazemos de costume, antes da oração nós temos um momento de palavra, e eu gostaria mesmo que nesse momento agora, você preparasse seu coração, um ambiente mesmo, para você poder receber a palavra do Senhor, amém? Pois nós exaltamos a palavra do Senhor, nós reconhecemos que Deus, Ele coloca a sua palavra acima de tudo, e nós fazemos isso também. Nós reverenciamos a palavra do Senhor. Nós cremos que o próprio Deus está falando conosco quando a sua palavra está sendo ministrada. E eu gostaria mesmo que você desse total reverência à palavra de Deus. Amém? Então, já aproveitando o momento, nós sempre recomendamos que esse momento você aproveita para aquietar a sua alma, aquietar o seu corpo, colocar tudo no devido lugar, amém? Por que nós falamos isso, irmãos? Porque qualquer deslize, qualquer distração pode roubar a sua atenção e você perder o melhor de Deus para a sua vida. Nós sempre costumamos falar que às vezes uma palavra, ela é o suficiente para acrescentar, para mudar, para realizar algo na sua vida, amém? Eu sei que aqui vai ser falado muitas palavras de Deus aqui durante o tempo da mensagem, mas às vezes a palavra que você está precisando é apenas uma. E aquela uma palavra que você está precisando, se você não tomar devido cuidado, possa ser que passe despercebido e você saia daqui como que se nada tivesse acontecido no culto. E eu não quero que aconteça isso, nem comigo e nem com você. Amém? Glória a Deus. Então nesse momento eu quero já chamar o ministro da noite. Hoje nós vamos ter uma palavra ministrada pela vida de Orlando, e eu sei que o Senhor instruiu ele uma palavra vinda do céu para nos abençoar, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo ministro? Diga: Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do ministro nessa noite. Nós queremos sim, Pai, receber instruções da tua parte para aquilo que nós vamos orar aqui hoje. Pai, eu declaro a sua unção sobre a vida dele. Pai, eu declaro o fluir do teu poder nesse lugar. Sim, Pai, nós cremos que essa noite não será apenas mais um culto, mas será um culto em que o Senhor realizará grandes coisas em nosso meio. Obrigado por cura, milagre, libertação, prodígios e maravilhas fluindo nesse lugar. Seja guiado pelo Espírito. Amém. E esteja com a palavra. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite. Você já sentiu a presença do Senhor aí? Eu já senti, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai continuar trabalhando no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu quero lhe convidar a abrir um texto. Para logo mais nós estaremos orando. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, para minha e para a tua vida nessa noite. Amém? Marcos capítulo de número 2. A partir do versículo de número 18. Marcos capítulo 2, a partir do versículo de número 18.
Você chegou lá? Vamos aguardar todos encontrar para que a gente possamos fazer a leitura juntos. Marcos capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Amém? Marcos capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejua os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odre velho, do contrário, o vinho romperá os odres, e todo se perderá. E tanto se perderá o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é um texto a qual Marcos ele vai narrar, Mateus e também Lucas. E você sabe, por serem os evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, eles irão narrar a mesma história, algumas com detalhes diferentes, porém a mesma história. Nós vamos observar esse texto e Lucas ele vai narrar e vai deixar claro que é levantado aqui um questionamento, porque em meio a toda a trajetória de Jesus, eles vão levantar vários questionamentos, tanto os religiosos, fariseus, saduceus, como também os discípulos de João Batista. E o texto nos deixa claro que eles chegaram até Jesus e eles perceberam algo. Observaram que os fariseus, os religiosos, todos jejuavam. E Mateus ele vai narrar e ele diz que esses discípulos de João Batista, quando chega, diz: e muito jejua os fariseus. Eles perceberam, eles viram se cumprir o ministério de Jesus. Jesus chega, começa a curar, começa a libertar, mas eles observaram que em todo o tempo Jesus está ali com seus discípulos comendo. E vale nós lembrarmos que o jejum que eles faziam naquela época, eles todos percebiam que eles estavam jejuando, porque era uma tradição. Era um jejum tradicional e religioso, com sinal de lamento, de dor, contrição e remorso. É por isso que Jesus, em uma certa feita, ele disse: quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, e em secreto o Pai de vocês vai ouvir. Não vai fazer como os fariseus que vão para as praças e ficam nas esquinas, orando, jejuando, para mostrar do que estão fazendo. Então observe que essa prática de jejum deles, todos sabiam. Mas Jesus chega e começa a curar, começa a libertar, e eles observaram: rapaz, nós estamos jejuando. Os fariseus também, em todo o tempo ele está aí junto com o povo, sentado, junto com eles, com os pecadores, comendo, bebendo, e não jejua. E eles levantaram esse questionamento, e é bom nós lembrarmos que nós vamos observar aqui 3 grupos de seguidores. Os de João Batista, os fariseus, que seguiam o quê? A lei mosaica, a lei de Moisés. Deixando a lei de Moisés, esses discípulos de João Batista ouviram João preparar o caminho para Jesus. Agora, se eles não seguem mais o judaísmo, não é mais como os fariseus, eles vão seguir João Batista.
Mas João Batista veio preparar o caminho. Observe que quando João Batista, quando vem Jesus, ele diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto bíblico vai nos deixar claro que automaticamente os discípulos de João Batista saem e seguem a Jesus. Por quê? Porque vale nós lembrarmos que João Batista ele vem preparar um caminho para Jesus. E logo mais João Batista vai, vamos se dizer, que sair de cena. Porque se cumpriu as profecias dos profetas, de Moisés, a lei, e se cumpriu também ali agora o que ele havia profetizado e falado de Jesus. Só que esse povo permaneceram, povo esse, a qual ao invés de estar seguindo Jesus, se separaram e ficaram grupos. Uns eram os grupos de religiosos e outros estavam seguindo João Batista. Alguns discípulos de João Batista seguem Jesus. Alguns vão se tornar os discípulos e apóstolos de Jesus. Mas esses aqui nos dá a entender que permaneceram com João Batista. E aí eles levantam esse questionamento. Por que que eles estavam jejuando? E eles não jejuavam, os discípulos de Jesus. E a resposta de Jesus é extraordinária. Ele diz: pode porventura os convidados para um casamento, enquanto estiver presente o noivo, eles não podem jejuar. Jesus ele não está tirando aqui, colocando fora a prática do jejum. Mas Jesus ele deixa claro e coloca a prática do jejum no seu devido lugar. Ele diz: ei, dias virão a qual eles irão sim jejuar. Mas enquanto o noivo tiver, imagine, irmãos, você é convidado para uma festa de casamento, o noivo é muito seu amigo, está todo mundo ali, e ao invés de você festejar que o noivo está com você, se alegrar, você vai jejuar e não vai desfrutar de nada daquilo ali. É isso que Jesus está dizendo: o noivo está aqui, e custa agora eles festejarem, mas vai vir um tempo que eles vão jejuar. E aí Jesus vai dizer, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura, o maior o rasgo, o maior o estrago. O que é que acontece aqui? É que os profetas profetizaram. Jesus vem para esse povo que estava separado. Jesus vem tanto para os discípulos de João Batista como para aqueles religiosos fariseus. Mas eles não estavam entendendo. E o que eu acho algo extraordinário nisso aqui, irmãos, é que não é diferente nos dias de hoje. As pessoas levantam esses questionamentos, ao invés de permanecer seguindo a Jesus, eles levantam um questionamento, ao invés de cuidar do seu ministério, do seu chamado, eles levantam o questionamento de igreja A, de igreja B, de placa A, de placa B, porque fulano faz isso e ciclano faz aquilo e lá não faz. Mas enquanto eles estavam preocupados com o que Jesus estava fazendo, sabe o que é que acontece? Jesus estava curando, Jesus estava libertando, os discípulos de Jesus estavam festejando e aprendendo aos pés de Cristo. Era como, eu vou trazer um exemplo. Era como se alguém dissesse, na igreja do João Arthur, pode usar bermuda. Na minha não pode. E aí eu poderia responder, é porque a estação é o verão. Mas dias virão que o João Arthur vai usar calça, porque vai chegar o frio. Ou vai chegar a oportunidade dele ir para um determinado lugar que exige a calça. Mas ele está aproveitando. Enquanto vocês estão aí no calor, ele está usando essa calça. Como um exemplo, ele está usando a bermuda. E eles se levantaram e disseram, a gente jejua. E mais os fariseus, e vocês não. E Jesus disse, ei, é tempo de festejar. É porque eles não estavam entendendo, mas o noivo estava com eles. Enquanto eles estavam querendo jejuar e estar ali com aquele lamento,
com a tradição religiosa. Por quê? Porque Isaías vai profetizar e vai dizer que era vão o jejum deles. E deixa eu lhe dizer, se o jejum deles tivesse valia, eles entenderiam quem era Jesus. E não estavam mais seguindo João Batista, mas o Cristo. E o que é interessante disso aqui é que Jesus ele vai trazer um grande exemplo. Ele vai dizer que ninguém costura, pega uma veste velha, pega um pano novo e vai costurar. Por quê? Porque não tinha como misturar aquilo ali. E quando ele diz do odre novo e odre velho, é porque na época, para armazenar o vinho, as pessoas pegavam do tipo de uma moringa feita de couro de animal e colocavam o vinho novo. Só que por conta da fermentação, se é em um odre velho, ia romper aquilo ali. Aí o texto diz, vai perder o vinho e vai perder o odre. Nenhum e nem outro. Porque enquanto muitos ficam querendo comparar alguma coisa, comparar o grupo A e grupo B, sabe o que é que acontece? Aqueles que estão seguindo a Jesus, prosseguem a caminhada. Sabe o que é que acontece? É que enquanto alguns estão pregando sobre fé e pregando sobre prosperidade, tem alguns que ainda não entenderam e estão pregando ainda sobre deserto, sobre vale. Aí muitas vezes, esse costume, essa tradição religiosa, é mais fácil a gente ouvir falar de vale e de deserto do que ouvir alguém falar de prosperidade. E alguém vai e diz, mas lá só fala em dinheiro. Deixa eu te dizer, fala em dinheiro porque logo vai vir a provisão. E é alguém que já está maduro o suficiente para entender o que o Espírito está falando e qual é a estação que nós estamos. Estavam numa estação atrasada, deveriam já estar junto. E Jesus diz, desse jeito aí não tem como. Vocês pegam um vinho novo, se tratando do cristianismo, se tratando do próprio Cristo, da própria palavra, da graça que estava chegando para eles, e vocês pegarem e colocar num odre velho. Vai romper. E aí nenhum e nem outro. Sabe por quê? Porque os judeus, eles tinham dificuldade de abandonar as crenças, as coisas velhas, para aceitar o novo. E pense comigo, é ou não é assim? Muitas vezes é mais fácil a gente ficar com o que é antigo, porque traz uma segurança e não é, do que ir para o novo, mergulhar no novo e prosseguir. Mas eles observavam Jesus curando, Jesus libertando, e diziam, rapaz, ele nem jejua, está curando, dando vista aos cegos. Até os discípulos foi enviado aí, já estão curando. Mas só vive com os pecadores, comendo e bebendo. Sabe como Jesus foi conhecido, chamado? Beberrão e comilão. Sabe por quê? Porque sempre vai ter gente para criticar e falar mal, irmãos. Vamos olhar o texto? Eram os discípulos de quem que foi levantar a crítica? Perguntar? E de João Batista. Mas se eu lhe disser que falaram também de João Batista, que jejuava, vamos lá abrir um texto? Lucas, capítulo por número 7, versículo 33. Vamos lá rapidinho. Lucas 7, 33 a seguir diz assim: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Você sabe o que era que João Batista comia? Alguém sabe? E mel. E o povo achava estranho. Dizia, esse homem deve ter demônio. E jejuava. Aí os discípulos de João Batista é os mesmos que vai atrás de Jesus e dizem, ei, por que é que os discípulos de vocês não jejuam? E aí falaram que ele tinha demônio. Versículo 34. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo. E dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então observe que eles criticaram Jesus. O povo criticou João Batista.
Mas aquele povo ali estava atrasado, no sentido que já deveriam estar seguindo a Cristo, e não seguindo uma tradição, e não seguindo uma religiosidade. Deixa eu te dizer, nós temos que jejuar sim, mas não apenas se abster de alimento como eles faziam, mas se abster de muita coisa, irmãos. Quem sabe nos dias de hoje a maior prioridade para você se abster e jejuar, primeiro é a língua e depois é isso aqui. Quem me acompanha nas redes sociais, eu até encontrei uma frase que não adianta jejuar e não comer da carne e devorar o irmão. Eu não como da carne, eu não como porco, mas a língua é desse tamanho. Que valia tem um jejum desse, meu irmão? Sim, nós jejuamos sim, existe o tempo e Jesus não está abolindo o jejum. Mas ele está dizendo, ei, ninguém costura, ninguém coloca um vinho novo no odre velho. Porque vai se perder. É por isso que Deus ele vai levantar o profeta Ezequiel. E no capítulo 11 de Ezequiel, verso 19, Ezequiel ele está profetizando algo extraordinário que iria acontecer quando Jesus viesse. E ele diz, no versículo 19, dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos, os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele está profetizando aqui, apontando para o próprio Espírito Santo, que iria acontecer anos depois, muitos anos. E ele diz, mas eu vou tirar, ele está dizendo aqui, eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um de carne. Ele está apontando para algo novo. E você precisa entender, irmãos, glória a Deus se você nasceu no berço cristão, e triste se você nasceu na religiosidade, ao mesmo tempo. Mas quem vem do mundo como eu, que chega e adentra nisso aqui, existem coisas velhas que eu preciso retirar para o novo entrar. E uma delas quem primeiro faz é o próprio Deus. Eu vou tirar esse espírito e colocar em um novo. Não será mais esse espírito carnal, adâmico, mas um novo. Para que ele possa colocar o alimento que é a palavra e permanecer e não romper. Mas o que é que acontece? Alguém recebe o Espírito recriado e novo, mas tem as limitações das crenças, das religiosidades, que impede de você fluir e de um novo acontecer. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te libertar de muita crença. E aí quem sabe você diz, mas tem uma passagem que diz, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Aí você vai para o original, chegar em casa e vai estudar e vai ver que casta é crença. Crenças que nos limitam de avançar. Veja que a intenção de querer juntar o novo com o velho nunca vai dar resultado. A não ser prejuízo. Que vai perder um vinho novo, a palavra nova, e não vai adiantar de nada. Mas as pessoas preferem estar comparando, enquanto muitos já estão fluindo. Ah, mas você não sabe do meu deserto? Tem, irmão, sim, tem deserto, mas tem remédio para o deserto. A palavra. Jesus foi para o deserto para quê? Para te ensinar, eu e a você, que o deserto é um percurso, é um momento de transição. Enquanto tem gente o tempo todo falando, e eu acho hipocrisia, que tem gente aí fora que vive bem, irmãos, mas a boca é só eu estou no vale, eu estou no deserto. É uma hipocrisia do inferno, impregnada na mente. Já libertos e com a mente escravizadas. É vale, é deserto, estou na prova, e porque não sai, tem a palavra. Jesus saiu do deserto, os anjos serviram ele através da palavra. O remédio é e sempre será a palavra. Mas permanecer em deserto não dá. Não existe isso segundo a palavra. Temos que prosseguir. É por isso que Isaías ele vai profetizar também.
ele escreve no seu livro, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, não considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios. O povo estava na Babilônia, mas Deus levanta esse homem por nome Isaías e diz: ei, assim como ele libertou o povo lá do Egito, no meio daquele rio, ele está dizendo que vai pôr um caminho em meio a esse deserto para vocês prosseguirem, um momento de libertação. E o que Isaías está dizendo é que não é só coisas passadas a libertação, mas o que acontecerá de novo para eles e para mim e para você. A libertação é constante. E eu recebi essa palavra e eu estava observando e dizendo: Senhor, se tem alguma coisa que está limitando, tira de mim e me mostra. E a primeira coisa que eu fiz foi orar. E eu estava orando a essa tarde. Eu disse: João Arthur, vem para cá orar comigo. E ele começou a orar. E sabe o que veio no meu espírito? É que eu não estava conformado de pregar a palavra e ainda não ver o João Arthur falar em línguas. Ele já viu mover o Espírito Santo nele. Eu digo: Senhor, eu só aparto daqui quando eu ouvi ele falar. Pergunto para o João Arthur o que aconteceu nessa tarde. Sabe por quê? Porque tem muita coisa nos limitando e o Espírito Santo encheu. E ele disse: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E quando eu olhei, ele estava chorando. Porque muitas vezes a gente pensa que não acontece. Mas quem faz não sou eu e nem você, é o poder de Deus, é no nome de Jesus. E ele foi cheio do Espírito de Deus e falou em novas línguas. Porque tem coisa que a gente passa por despercebido e não observa, que tem coisa nos limitando e Deus dizendo: ei, eu quero te libertar disso aí também. Não uma vez que a gente diz: já aceitou a Cristo, irmãos, existe muita coisa para a gente descartar. Você observa um aparelho, comece a baixar um bocado de aplicativo. Logo ele trava e diz: não tem mais espaço. O que é que a gente vai tirar para vir mais espaço? O que presta ou o que não presta? O que não presta. Cheio de coisa que não presta. A gente vai dizer: rapaz, ainda tem isso aqui. Assim é conosco. Cheio de lixo precisando ser retirado. Os discípulos, enquanto alguns estão festejando, comemorando com Jesus, outros estão questionando sem entender. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: não questiona não, só prossegue. Porque esse tempo todo, nem crença limitante não mudou em nada. Em viver uma religiosidade, um farisaísmo. Não mudou em nada. O Espírito Santo está dizendo: não adianta você mesclar, querer juntar a graça com costumes humanos. Com religiosidade a graça não dá certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ele vai para o templo numa época de festividade. E é interessante, porque ele vai entrar pelas portas dos fundos lá no templo. Existiam muitas portas. E ele vai entrar nas portas das ovelhas. E lá tinha um tanque por nome Betesda. E é interessante isso aqui. Porque a Bíblia vai nos dizer que nesses alpendres que havia ali, havia um tanque por nome Betesda. E você conhece a história. Jesus entra pelos fundos, não entrou pela frente do templo, tempo de festividade. Jesus nem sequer estava preocupado com destaque. E ele entra pelo fundo, porque você procura entender o mistério de Deus e acha que vai ser com fulano, e acha que vai ser com ciclano, ilustra que vai ser de um jeito e vai ser assim bem bonitinho. Jesus vem por fundo, entra num ambiente onde havia uma crença, porque havia uma história ali de que o anjo movia a água do tanque, quem pulasse primeiro era curado. Mas na Septuaginta, nos originais, não tem essa história. Por quê? Porque era uma crença que eles tinham. Mas tinha pessoas que achavam que nada poderia fluir mais na sua vida, nada poderia acontecer. Aí tinha paralítico, coxo, aleijado. E aí o texto diz no capítulo 5 de João que tinha um homem lá, paralítico, tinha 38 anos. E Jesus entra num ambiente desse, imagine o cheiro, imagine a situação. E Jesus vai entrar ali,
Porque Jesus, ele não se limita em ambiente, em lugar, ele entra onde ele quer, ele age do jeito que quer, ele cura quem ele quer, ele faz do jeito que ele quiser. E quem quiser questionar, que questione. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas só falar da vida dele, eu vou falar da minha, é melhor do que da dos outros. Na época que eu fui preso, tinha um rapaz desviado. E quando foi de dia ali, cheio de homem, mais de 10, tudo numa cela, e ele disse, à noite tu vai fazer aquela oração poderosa, que é forte. E eu olhei assim, e sabe até orar? Disseram, sabe. E eu fiquei quieto. Sabe o que acontece? Aquele rapaz que estava preso porque bateu na mulher, e chegou lá dentro mentindo, e depois apanhou mais ainda, que mentiu, ouviram na rádio que ele tinha batido era na mulher, e apanhou feio. Ele foi orar, era desviado. E deixa eu te dizer, orou orando mesmo, viu? Até hoje eu lembro dessa oração. E você acha que ele orou em vão? E você acha que aquela oração não serviu para mim? Serviu. E Deus entrou lá, usou ele, porque ele usa quem ele quer. Não questione não. Não questione. Prossiga a sua caminhada. Se não puder fazer nada, não quiser exercer os dons, não exerça. Mas não questione não, porque Deus vai fazer grandes coisas mesmo. Deus vai curar, vai libertar e vai transformar. E você vai ficar questionando. Uma das grandes questões, como é que Jesus entra no templo, uma época de festividade, está todo mundo ali precisando de ajuda, ele entra e cura só um, que havia 38 anos. E sabe qual é a pergunta de Jesus? Tu quer ser curado? Aí alguém pode até dizer, mas é óbvio, se ele está ali há 38 anos, paralítico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele estava diante de uma crença, tinha 38 anos, você acha que a questão agora seria só a física dele andar? Era não, tinha algo doendo mais ainda por dentro, a questão não era externa, já era dentro. Imagina a maca da época que ele ficava deitado, você acha que ele não ficava ferido? 38 anos, estudiosos vão dizer que era provável que uma só vez no ano aquele negócio agitava e ele pulava. E ele diz, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Aí quem sabe alguém diz, coitadinho, tadinho. Mas é o que estava dentro dele. Tadinho, pode até se dizer porque ainda não tinha Cristo. Mas não me venha para cá com um negócio de coitadinho, você que já aceitou a Cristo, porque comigo não cola. Comigo não tem coitadinho. Aceitou a Cristo? Prossiga. Sabe por quê, irmãos? Não é ruindade não, sabe por quê? É porque sempre que esse povo, Jesus chegou diante de pessoas, sempre que Deus falava com pessoas, até no Antigo Testamento, eles iriam dizer, ah, mas é isso, ah, é aquilo. Lembra de Gideão? Ah, mas minha família é a menor. E Deus não respondeu nada, só disse, é tu quem vai libertar. Jesus sempre chega e coloca no lugar de posição. O problema é esse, então pronto, vai. Não tem ninguém que me ponha no tanque. O problema já era dentro, irmãos. 38 anos. Se era só uma vez no ano, ele viu 38 pessoas passar na frente e com ele nada acontecia. Mas foi só Jesus chegar, a crença acabou. Ele diz, ei, pega o teu leite e anda. Lá na frente, os fariseus. Ei, não é lícito pegar a cama. O cara está há 38 anos ali no tanque de Betesda. Vai dizer que eles não conheciam quem era. Mas eles não estavam preocupados com cura. Deixa eu te dizer mais. Você está pensando que os religiosos estão preocupados com cura, com a tua prosperidade? Vai prosperar no meio de fariseu. Vai prosperar no meio de religioso. Porque a inveja vai prevalecer mesmo. E a bagaceira é maior ainda. Deixa eu te dizer mais. Tem até oração contrária no meio de religioso. Tem. Que eu já preguei, já vi gente xingar. Eu já preguei e Deus diz, ei, desfaz aí uma oração contrária aí. Eu já desfiz. Lavaste que indarácia. O embrião de que vassuia. O Espírito de Deus está dizendo, ei, sai do meio da crença, porque eu já te coloquei na graça e estou te dizendo, prossegue o caminho, o lugar que eu abri, o caminho no meio do deserto, para tu passar, abarraçou. Aleluia! Mas lá traz segurança, ei, larga! Prossegue no nome de Jesus. Ao invés de estar festejando, estavam criticando. E sabe o que eu acho extraordinário, irmãos?
é que Jesus, ele não disse, ei, não é para você seguir mais João Batista, não, me segue. Ele não disse. Mas ele vem para Mateus, que estava cobrando imposto, e diz, segue-me. O texto é claro e diz que automaticamente ele abandona tudo, as bancas ali cobrando imposto. E ó. Ei, Jesus chegou, botou numa posição e diz, vai, se manda. Mas lá na frente disseram, ei, não é lícito carregar, não. Mas quem me curou disse para me carregar. Alguém vai dizer, ei, não é assim não. Não é assim que existe não, deixa eu te dizer. Eu estava ouvindo um testemunho de alguém que foi para a igreja do Benihim. E a mulher foi curada do câncer, porque creu. Mas deixa eu te dizer, sabe o que foi que aconteceu? O pastor de outra igreja, a qual ela tinha mais de anos, disse, ei, não é bem assim não, isso aí foi só palavra positiva, palavra positiva. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Retornou para lá. Sabe o que foi que voltou para ela? O câncer. Ah, mas era por conta do Benihim? Não, era por conta da água que estava jorrando e ela estava mergulhada e prosseguindo. Tem gente perdendo cura, tem gente perdendo bênção, tem gente perdendo de prosperar, tem gente... Ei, deixa eu te dizer mais. Mas estão falando em confissão, eu não estou vendo nada. Deixa eu te dizer, eu estou colhendo e estou plantando. Eu estou colhendo e estou plantando. Não sei você, enquanto alguns estão criticando, tem gente festejando. Irmãos, tem deserto, tem dificuldade, a gente passa, às vezes falta alguma coisa mesmo. Mas a diferença é outra quando a gente vai para a palavra. Está no deserto, usa a palavra e sai fora. Ah, mas passaram 40 anos porque desobedeceu, usa a palavra, tu não vai passar não mais que isso. Você não vai passar mais de 4 dias nisso não. Mas é as crenças. O que é que você precisa deixar nessa noite? No altar? O que é que você precisa deixar hoje aqui? Entregar e largar mesmo. E prosseguir a tua caminhada. É por isso que ele diz. Jugo suave e fardo leve. Quem já viajou e levou um bocado de roupa? Chega lá, não usou nem metade. Levou porque quis, pesado. Às vezes a gente está carregando um peso que não é para carregar, irmãos. E Deus está dizendo, e Deus não adulou e não disse, ei, me segue. Eles estavam errados, Jesus veio para eles. E Jesus só falou a palavra, vai chegar o tempo, eles vão jejuar. Não se preocupe não, em outras palavras. Eles vão jejuar. Mas o noivo está junto. Mas no Antigo Testamento já falava de noivo, irmãos. Era a época, é cultura judaica. Mas eles não entenderam, não quiseram. Mas volta e meia eles olhavam o que Jesus estava fazendo e como estava a situação. Mas ao invés de mergulhar e prosseguir junto, ele achava melhor comparar. E comparação não é bíblico. Comparação não é. Comparação não é de Deus. Sabe por quê? Nós vamos aprender aqui na próxima quinta, nas próximas, sobre o nosso ministério. Sobre cuidar do nosso ministério. O ministério prático que Deus levantou para nós. E nós vamos observar que cada um cuida do seu serviço e prossegue junto. Amando um ao outro. E não tem comparação. Por quê? Porque existem processos. Mas existem comparações que não provêm do Senhor. E nós precisamos ficar com o que está escrito. E sabe o que é que tem acontecido muitas vezes? Em meio, tanto a alguém que chega na graça, sai da religiosidade. Sabe o que é que tem comparado algo que não pode mesclar? É a graça com o pecado. E alguém por dizer eu não sou religioso, aí pega algo que é mundano e faz. Aí diz é porque não é religioso, não, porque está pecando mesmo. Tem gente que observa o que fulano e ciclano está fazendo, é dancinha isso e aquilo, e vai fazer. Eu não sou religioso, eu vou dançar. Com um contexto maléfico. Sem nada que provém da palavra. Eu não sou religioso, mas é mundano. É mundana. E por que não prossegue? Porque não entendeu a graça. A graça não é barata. A graça foi paga lá na cruz do Calvário. A preço de sangue. E ele não vai morrer de novo para ninguém exclusivo não, irmãos. É esse o problema. É que tem gente que leva ao extremo. Quer misturar a lei e o costume antigo do povo.
Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele não aboliu aqui o jejum. Mas não era o tempo, ele estava festejando e pegando o povo e atraindo. Diz, mas Jesus sentava com os pecadores. Mas todos que sentavam com Jesus não voltavam do mesmo jeito. O problema é que às vezes tem gente sentando, a gente não, você não vai me ver. Acho muito difícil. Mas deixa eu lhe dizer. Tem gente que senta na roda do escarnecedor. Mas ao invés de influenciar, é influenciado. E aí, nem pode misturar as coisas velhas, o odre velho com vinho novo. E nem pode misturar a graça, o cristianismo com o pecado. Mas você precisa entender que o que é velho a gente descarta. E vem para o novo. Esse vinho não é perdido quando vem para um odre novo. E a promessa que Deus tem é de coisa nova para mim e para a tua vida. O que Deus tem para a nossa vida é realmente o melhor, sim. Não é viver uma vida de deserto, não, irmãos. Mas se a gente não tirar essas crenças, e a gente tem costume disso. O João Arthur estava com uma sandália e eu pregando isso aqui, eu vi hoje, pela manhã, ele lavou uma sandália que eu já disse, não use mais. Já tinha comprado outra, já está, ó. Eu disse, isso aí eu vou botar no bazar, João Arthur, não pegue não. Irmão, o Espírito Santo fala todo o tempo. Se você não crê que o Espírito Santo não está falando com você, eu vou lhe dizer, venha que eu vou orar por você. O pastor vai orar por você. Vai impor as mãos. E se for para aceitar de novo, você aceita. Sabe por quê? Porque eu vi a bendita sandália lá, eu disse, não está mais no teu pé. Aí ele foi para a escola, quando eu olhei em cima da pia, lavadinha. Velho, volta e meia, Carol diz, tu era assim, com algumas coisas que ele faz. Eu digo, eu não posso falar para ele ouvir, mas era igualzinho. Eu vi a sandália dele e lembrei. Quando eu era pequeno, a sandália já era velha, não prestava. Meu pai pegou e jogou no telhado. E eu piquei o pau chorar porque queria a sandália. A gente está impregnado em nós, irmãos. Em deixar as coisas velhas. Mas Deus está dizendo, tira o velho e vem para o novo. Ei, é novo, é tudo novo na minha e na tua vida, sim. Rabarraçou. Ei, eu não vou chamar no teu nome, mas eu poderia chamar o teu nome. Rabarraçou. O Espírito Santo está dizendo, já te coloquei no lugar, tu está falando em deserto, mas já abriu o caminho e você é quem vai escolher, ou prossegue o novo, ou fica nessa via contrária, querendo misturar o velho com o novo. E o resultado, diz o Senhor, é prejuízo. Perde o odre e perde o vinho. Pode vir, pastor, orar. Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Descarta o que é velho.